Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 35. Estou aqui lendo pela minha Bíblia Peshitta, uma belíssima tradução do aramaico antigo para o português. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa tradução, volte na parte 1 deste capítulo 9, lá eu conto um pouquinho mais sobre ela. Aproveite e conheça nosso canal também, temos diversos vídeos aqui, temos todo o Evangelho de Mateus, até o capítulo 9 agora do Evangelho de João, algumas sessões também de perguntas, conheça lá, vai ser bom para você. Então, Jesus aqui estava em Jerusalém, num dia de sábado ele havia curado um cego de nascimento, e isso levantou toda uma questão. Nós vimos no primeiro vídeo do capítulo 9 a cura, a explicação sobre o porquê que o homem nasceu cego. No segundo vídeo nós vimos o processo, processo jurídico, o interrogatório do homem cego. Jesus não está na cena, mas o homem cego dá lições tremendas de sabedoria sobre a natureza do homem, de Deus, do pecado, da relação de Deus com o homem. Enfim, é belíssimo aqui o discurso do homem que fora cego. E aí, no final, os fariseus ficaram furiosos e expulsaram o homem, porque ele demonstrou mais conhecimento do que eles. Então, no verso 35, Jesus soube que haviam expulsado o que fora cego, e quando o encontrou, lhe disse: "Crês tu no Filho de Deus?" E essa expressão, Filho de Deus, talvez a sua tradução traga lá o Filho do Homem, expressão antiga lá do Antigo Testamento, designando o Messias. E o homem que fora curado, ele respondeu: "Mas Senhor meu", ele chama Jesus de Senhor meu. Ele reconhece Jesus como alguém, um profeta, alguém enviado por Deus. Ele havia testemunhado disso, e olha, esse homem é um profeta. Ele falou: "Senhor meu, quem é esse para que eu creia nele?" E aí Jesus falou: "Tu viste, e é ele que está falando contigo." E ele respondeu: "Eu creio, meu Senhor." Então ele se prostrou e adorou Jesus. É interessante a história desse homem, O homem nasceu cego, viveu como mendigo, até que um dia Jesus o encontrou, produziu nele uma cura, e aí imediatamente ele começa a ser confrontado e ele demonstra que os seus anos de cegueira não foram anos de surdez. Ele aprendeu muita coisa. O tempo que ele passou ali perto do templo, provavelmente os muitos discursos que ele ouviu de mestres e pregadores, leituras das Escrituras, ele absorveu isso. No vídeo anterior, os discursos desse homem são muito profundos. Muito profundos. O entendimento dele das Escrituras é um entendimento muito interessante. Ele não cita textos sagrados, porque ele nunca havia lido isso também para poder memorizar, mas ele pegou a ideia. E aqui eu sugiro a você que você estude a Bíblia com essa ideia. É bom memorizar versículos bíblicos? É bom poder de memória saber textos bíblicos. Mas é essencial que você entenda, que você compreenda o texto. A boa e velha interpretação de texto. Por isso que aqui nós insistimos tanto nesse canal, quando lemos um texto, em tratar do contexto. O que estava acontecendo naquele momento? Que lugar que era esse? Qual era a cultura? Como pensavam essas pessoas? Quais eram as crenças populares naquele momento? Como é que estava a política? Para que a gente possa realmente ter uma compreensão, porque é possível você declamar todo um capítulo da Bíblia, você tendo ele decorado na sua mente, e ao mesmo tempo você não compreendê-lo no seu coração. Daí a importância de estudar as Escrituras. Vou lhe dar algumas sugestões. Quando você estiver lendo a Bíblia, primeiro, leia a Bíblia. Essa é a sugestão básica. Leia a Bíblia todo dia. Outra sugestão, tenha com você algum material de anotação, tenha papel e caneta. Faça as suas anotações, as suas observações. Depois volte a elas. Anote o que você achar que lhe chama atenção. Esse processo de anotação vai lhe ajudar a memorizar. E quando você mais tarde for ler outros textos, você vai lembrar de coisas ali e vai começar a correlacionar um texto com outro. Eu vou dar aqui só uma pinceladinha, saindo aqui de João, de mostrar como é importante entender as correlações. Quando eu era jovem, eu estava estudando lá no começo da Bíblia, o Antigo Testamento, e estudei, por exemplo, a história de Abraão e Isaac. E não tive naquele momento a compreensão daquele momento lá em que Abraão vai oferecer seu filho em sacrifício, Deus manda ele parar. Eu absorvi o conteúdo,
mas não tive uma compreensão toda. Mas absorvi o conteúdo, anotei coisas. Lá na frente, lendo o Novo Testamento, eis que eu me deparo com um texto que fala que Abraão tinha fé em Deus, que Deus ressuscitaria o seu filho, por isso ele poderia entregá-lo. E aí eu correlacionei aquele texto lá com o começo e tive a compreensão. Então veja que a Bíblia é um livro imenso, com muitos fatos. Algumas verdades você imediatamente absorve, mas algumas exigem um pouquinho mais de prática, de anotação, de estudo, de você continuar lendo o texto sagrado. Se você ainda não ouviu essa sugestão, eu lhe dou ela agora. Leia 4 capítulos por dia. Você completa a leitura da Bíblia em menos de um ano. Um ano começando, então comece lá, 4 capítulos por dia. Quando o ano estiver terminando, você leu a Bíblia. E isso vai aumentar tanto a sua compreensão sobre a vida, sobre as Escrituras. Fica a sugestão. Voltando para o texto, o homem creu em Jesus. Depois disse Jesus: para juízo deste mundo eu vim, para que os que não veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. Que texto aparentemente misterioso, né? Jesus veio para julgamento do mundo. Ele veio para que quem não vê, enxergue, e os que veem, tornem-se cegos. E para a gente compreender isso aqui, a gente continua lendo. Lembra aquela história de contexto que eu falei agora há pouco? Não pegue versículos soltos para tentar interpretar. Leia, veja o contexto. E escutando isso, alguns dos fariseus que estavam ali com ele perguntaram: por acaso nós também somos cegos? Porque ele falou, que quem não vê, quem é cego vai enxergar, mas quem enxerga vai ficar cego, e eles estão ali enxergando, e nós somos os cegos dessa história? O que você está falando aí? E ele respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora, porque vocês dizem nós vemos, o seu pecado permanece. Então aqui eu posso voltar para o verso 39, onde ele falou: para juízo deste mundo eu vim, para que os que veem não veem, vejam, e os que veem tornem-se cegos. O que Jesus está ensinando é que existe um significado para além da cegueira física, que é a cegueira espiritual. Existem pessoas. O exemplo que eu acabei de dar, eu comecei a ler a Bíblia e então Jesus veio me iluminando. Em algum ponto da minha história eu não conhecia Jesus e passei a conhecê-lo. Então eu passei a ver. E essa então é uma transformação. E como assim quem vê fica cego? É o caso dos fariseus. Eles veem? Bom, eles acreditam, eles afirmam que veem. Eles afirmam serem eles as pessoas iluminadas. E isso é muito presente nos dias de hoje. Nós podemos conhecer pessoas hoje que afirmam que o grupo delas, que elas e o seu entorno ali, eles são os iluminados, eles são os conhecedores, eles detêm os conteúdos essenciais e os outros são cegos. E para esse Jesus fala: porque vocês estão dizendo que enxergam, então o seu pecado permanece. Porque é necessário para nós reconhecermos a nossa cegueira. Não existe uma pessoa totalmente iluminada, não existe uma pessoa que enxergue totalmente. Mesmo quem há anos e anos caminha lendo as Escrituras Sagradas e estudando, tem a compreensão, ou precisa ter pelo menos essa compreensão, de que existem ainda profundidades a serem exploradas, camadas e mais camadas das Escrituras a serem escavadas e encontradas. Existe muito ainda para aprender. E isso então traz a visão, traz a iluminação. Mas aquele que fala assim: não, eu já entendi, eu já sei o que é, eu já compreendi tudo, esse está cego. É uma atitude de humildade. Então Jesus ele pegou um fato literal, lá no começo do capítulo 9, 3 vídeos atrás, um homem que nasceu cego, ele promove nesse homem uma cura, essa cura transforma a vida desse homem, ele passa então a ter um caminhar para uma vida plena, essa cura também transforma os seus pais, transforma pessoas que estão ao redor, e Jesus usa essa cura, esse fato, para trazer ensinos sobre a luz e as trevas, sobre as obras de Deus, sobre enxergar e não enxergar, e isso a gente vem vendo ao longo do capítulo 9, até que ele pode entregar aqui no verso 41 essa verdade, que quem diz que enxerga, na verdade, está permanecendo no pecado. Por quê? Porque não se ilumina,
né, não tem para onde crescer, não tem quem já está no topo de uma escadaria, só tem um lugar para ir, né, para baixo. Então, com isso nós vamos encerrar o capítulo 9, mas essa conversa de Jesus, ela não encerra aqui não. Nós vamos ver no próximo vídeo, no capítulo 10, que Jesus já engata, ele continua falando. Então, aqui volto a dizer, divisão em capítulo não é texto sagrado, tá? Divisão em capítulo, ela é didática. Existem algumas divisões diferentes, nós adotamos uma que virou praticamente padrão, né? Divisão em capítulo, em versículo, é para nossa facilidade. Os títulos que estão aqui nos textos, né? Por exemplo, aqui no capítulo 10, fala assim, Jesus Cristo à porta. Esse título não é texto sagrado. E é importante você saber isso, porque eu já vi, inclusive, discussão, e foi uma discussão muito interessante, se discutia se o amor era dom ou mandamento. E alguém argumentou que era um dom, porque na sua Bíblia estava escrito assim, lá na carta de Paulo aos Coríntios, o dom do amor. E aí alguém disse, mas essa expressão, o dom do amor, não é texto sagrado. É um título acrescentado pelo editor. O amor é mandamento. Jesus mandou, amai-vos uns aos outros. Então perceba a importância de saber isso, né? E aqui, essa quebra de capítulo 9 para o 10, ela é meramente para dividir o texto que é longo. Mas o discurso de Jesus prossegue, né? Ele falou aqui, como vocês dizem, nós vemos o vosso pecado permanece. Em verdade vos digo. E ele continua o seu ensino que nós veremos no nosso próximo encontro. Porque por hoje é só. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.